Então, vamos para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos utilizar o nosso caderno base na página 72 e 73. Mas antes, eu quero que vocês assistam os vídeos que a professora enviou falando da alimentação, né, dos animais, falando sobre a cadeia alimentar, que é o que nós vamos estudar hoje, né? Todos os seres vivos, eles precisam, como nós, né, nós, os animais, né, as plantas, precisam de energia, precisam de comida, né? Então, o que acontece na natureza? Existe uma troca de energia entre os seres vivos, né? E essa troca é chamada como? De cadeia alimentar, porque ela começa num ser vivo, ela passa por outros e retorna para esse ser vivo. Por isso se chama cadeia, uma coisa fechada. A alimentação dos seres vivos, a troca de energia, né? Essa energia é o alimento que o ser vivo consome. Então, seria algo preso, né? Que começa e termina no mesmo lugar. Então, a Pro enviou um vídeo falando do que os animais comem, né? O que é uma cadeia alimentar e um vídeo explicando a cadeia alimentar. Então, vamos lá que eu também vou explicar aqui para vocês. Peguem a página 72. Na página 72, nós temos um texto que fala da cadeia alimentar. Acompanhem junto com a professora. Observamos diversos ambientes da natureza, como o Pantanal. Vamos ter o exemplo daqui do Pantanal, que é onde a gente mora, né? O nosso ecossistema, né? Ecossistema é onde tem plantas e animais que vivem juntos e que um precisa do outro. Podemos encontrar organismos que produzem o seu próprio alimento e organismos que não produzem o seu próprio alimento. Os que produzem seu próprio alimento são chamados de autótrofos, né? E que não produzem seus alimentos são chamados de heterótrofos. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Os animais, eles precisam de outros animais e de plantas para se alimentar. A gente já conversou sobre isso, que existem os seres vivos que são herbívoros, que comem só plantas, carnívoros, que comem só carne, e onívoros, que comem carne e plantas. Então, os seres vivos que precisam de outros seres vivos para se alimentar, eles são heterótrofos, eles não produzem seu próprio alimento. A planta, diferente de todos nós, é o único ser vivo que produz o seu próprio alimento, né? E com uma reação da natureza chamada fotossíntese, que a Pro vai explicar para vocês. O que acontece? A planta, ali quando ela está na terra, ela produz o seu próprio alimento com luz solar, com água, com os sais minerais que ela tira da terra, e ela acaba com tudo isso formando o alimento dela. Que aí, a partir daí, o que ela faz? Ela libera o oxigênio que nós, seres vivos, precisamos. Então, continua acompanhando o texto com a professora. As plantas, as algas, algumas bactérias e protozoários são autótrofos. O que é? Produzem seu próprio alimento. Ou seja, eles conseguem fabricar o seu alimento e a partir de substâncias minerais ou inorgânicas, como a água, gás carbônico, sais minerais e luz solar. Foi o que eu falei para vocês agora, que a planta, através de uma reação da natureza chamada fotossíntese, onde ela reúne água, gás carbônico, sais minerais e a luz do sol, ela produz o alimento dela, tá? Os seres autótrofos são de extrema importância à vida, pois eles são os únicos organismos vivos capazes de fabricar compostos orgânicos que vão servir de alimento para os seres heterótrofos, né? Então, o que acontece? A planta, ela libera o oxigênio pra gente e também serve de alimento para aqueles seres vivos que precisam, né, de alimento, mas que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Tá, vamos lá. Alguns seres heterótrofos, a vaca, a capivara, o coelho, o gafanhoto, são herbívoros. Então, não produzem seu alimento, mas só se alimentam de vegetais, né? Sua sobrevivência depende
dos organismos, do organismo que produz seu próprio alimento, que no caso é a planta. Por se alimentar somente de vegetais, esses animais herbívoros são chamados de consumidores primários. Então, vamos lá. Acompanhem uma coisa aqui nesse desenho com a Pro, né? Olha aqui. Todo ser vivo que produz seu próprio alimento, que no caso são as plantas, é chamado de produtor. A cadeia alimentar começa com ele. E os seres vivos que dependem dessa planta, né, que são herbívoros, são chamados o primeiro consumidor, o consumidor primário de uma cadeia alimentar, tá? Os animais herbívoros servem de alimento para outros carnívoros. Olha aqui. Olha, se vocês acompanharem aqui com a Pro, olha como é que tá. Deixa eu diminuir aqui para eu mostrar para vocês. Só um pouquinho. Deixa eu passar para outra página que eu tava. Ó, olha aqui. O produtor, acompanhe a seta com a Pro. O produtor, ele dá energia para esse consumidor primário. Por quê? Esse consumidor primário, ele é um ser vivo que só se alimenta de planta. O produtor dá energia. Por isso que a seta, ela tá indicando para o animal que come esse ser vivo. Então, ó, o consumidor primário. O consumidor secundário vai ser o consumidor que vai comer esse consumidor primário. Então, ó, a energia tá para ele, mas ele come esse consumidor primário. Então, esse consumidor secundário, ele pode ser tanto carnívoro como herbívoro, mas no caso aqui, ele vai estar consumindo um outro animal. Então, ele, ó, os animais servem de alimento para os carnívoros, né? Os animais herbívoros. Por isso, por se alimentarem dos animais herbívoros, são chamados de consumidor secundário, tá? Então, vocês observaram essa cadeia alimentar que a Pro colocou aqui. Aí, nós vamos ainda para outra parte na página 72, ó. Em alguns casos, consumidores secundários, que são segundo consumidor da cadeia alimentar, servem de alimentos para outros animais carnívoros, né? Então, ó, eu tenho uma cadeia alimentar aqui, né? A Pro colocou a foto de uma cadeia alimentar. Acompanha comigo. Ó. Olha aqui. Onde o produtor, a planta, passa energia para o consumidor primário. No caso, esse consumidor primário, ele é um herbívoro, porque ele come somente planta. Aí, o consumidor secundário, que é o segundo consumidor da cadeia alimentar, ele se alimenta desse consumidor primário, ó. A energia tá para ele, mas ele come, né? Aí, nós temos um consumidor terciário, que come ele, ó. O gafanhoto come a planta, o sapo come o gafanhoto, a cobra come esse sapo. Aí, o que acontece? Essa cobra, né, no caso é um consumidor quaternário ou então um consumidor final, come essa cobra. Com o decorrer da natureza, né, todo ser vivo, ele morre, né? E o que acontece? Quando esse ser vivo morre, ele entra em decomposição. Se vocês observarem no textinho ainda da página 72, olha o que fala. Não podemos nos esquecer que quando qualquer ser vivo morre, ele serve de alimento a outros ser vivos. Por quê? Os fungos e as bactérias vão lá e comem esse ser vivo que morreu. Vocês já viram animal quando tá podre, quando entra em decomposição que fica podre? Então, ele entrou em decomposição. Ele vai servir de alimento, ele vai voltar para a cadeia alimentar, né? Lembra que eu falei que a cadeia é algo fechado? Ele vai voltar lá para o produtor como matéria orgânica para a terra. Como assim, professora? A terra vai receber essa matéria orgânica que vai ajudar essa planta a crescer, a realizar a fotossíntese. Hoje nós estamos começando a falar da cadeia alimentar, né? Eu depois vou falar para vocês sobre a fotossíntese, como que ocorre, como que esse produtor
faz o seu alimento, né? Produz seu próprio alimento. Vocês já viram que uma das coisas é essa decomposição de outros seres vivos que entram na terra, que dá nutrientes para a terra. Então, olha aí, ó, nutrientes para a terra, sais minerais, luz solar, que é o produtor, que eu tô falando da planta, né? Água. A planta também precisa de água. E ela também precisa, como foi falado aqui, ela precisa de gás carbônico, porque aí ela realiza seu alimento, é como se ela colocasse tudo isso numa panelinha e liberasse oxigênio pra gente, tá? Então, assim, acompanhe os videozinhos, nós vamos continuar nas aulas falando sobre isso. Aos poucos, vocês vão pegando melhor o assunto, tá bem? Qualquer dúvida é só procurar a professora no privado. Então, vamos lá para a página 73. Mas antes, olha aí, ó, eu coloquei mais exemplos para vocês. Ó, o produtor, né, que realiza a fotossíntese, ó, o produtor que realiza a fotossíntese, ó, ele se torna, aqui, passa energia para a vaca é um consumidor, né, a vaca é um consumidor desse produtor. E o que acontece? No final, no caso aqui, nós vamos ter um consumidor só. Quando essa vaca morre, ela decompõe, os fungos e bactérias se alimentam dela e ela volta como nutriente para a planta. Ela passa energia para a planta, tá bem? Aqui embaixo eu coloquei outra cadeia alimentar para vocês verem exemplo. Olha aqui. O produtor, a planta. Quem consome essa planta e recebe energia da planta, olha a setinha, olha onde que tá a setinha, é o coelho, porque ele é um herbívoro, ele come só planta, né? Aí, o que acontece? O gavião, nós temos dois tipos de cadeia alimentar aqui. A cobra, ela come, né? Na verdade, a cobra come esse coelho, olha a setinha, recebe a energia do coelho. Aí, o que acontece? Essa cobra, ao morrer, essa cobra, ela é comida pelo gavião, né? Que ao morrer, volta como energia para planta. Aí embaixo, nós temos o consumidor primário, o primeiro consumidor de outra cadeia alimentar, que come a planta, que é um produtor porque realiza seu próprio alimento, faz seu próprio alimento, através da fotossíntese. Não esqueçam, guardem esse nome fotossíntese, que a professora vai explicar para vocês. Depois o sapo come o gafanhoto, consumidor secundário, segundo consumidor. A cobra come o sapo, terceiro consumidor, né? E aí, o que acontece? O gavião come essa cobra e volta a energia, porque o gavião vai morrer, a lei da natureza é que todos os seres vivos morram, ele vai morrer, vai entrar em decomposição, porque os fungos e bactérias vão estar se alimentando dele, e aí volta para a planta como sais minerais, tá bem? Aí, então, agora nós vamos lá para a página 73. Ó, após a leitura do texto, vocês vão responder as questões abaixo. Quem são e por que os seres autótrofos são de extrema importância à vida? Quem são os seres autótrofos? Por que eles são importantes pra gente? Tá? As plantas são organismos produtores, pois produzem seu próprio alimento. Cite 2 exemplos de plantas que você pode encontrar no seu bairro. 6. Em uma cadeia alimentar, quem são os produtores? E aí, quem é um produtor numa cadeia alimentar? Na sua casa possui algum produtor? Fala para a professora. Aí a questão 7. Ainda de acordo com o texto, a cadeia alimentar, complete as frases abaixo. Nós temos 2 frases, vocês vão completar conforme o texto, conforme o que vocês entenderam hoje. Por se alimentar somente de vegetais, os animais herbívoros são chamados de consumidores. Que tipo de consumidor é o animal que só se alimenta
de vegetais, no caso, aquele que se alimenta da planta da cadeia alimentar. B. Em alguns casos, os consumidores secundários podem servir de alimento para outros animais também. O consumidor secundário, segundo o consumidor, ele pode servir de alimento para qual tipo de animal? Um animal herbívoro, um animal carnívoro ou um animal onívoro? Lembrando que existem 3 tipos de animais, né? 3 tipos de seres vivos, a forma como eles se alimentam. Aí na questão 8, da página 73, olha o que fala. Quando os organismos vivos morrem, eles servem de alimento para os decompositores, os fungos e as bactérias. Lembra que eu mostrei lá no final da cadeia alimentar? Então, letra A, marque uma opção correta. Os decompositores são animais carnívoros. B, os consumidores primários são decompositores. C, os consumidores secundários são decompositores? É o secundário? E os decompositores são fungos e bactérias. Lembrando do que a professora falou antes e dos vídeos que eu enviei, tá bem? Hoje a nossa aula nós vamos fazer essas atividades. Amanhã a gente continua falando sobre cadeia alimentar, tá? E amanhã eu vou corrigir com vocês essas atividades também, tá? Um bom dia, né? E não esqueçam de enviar as atividades para a professora. Não acumulem. E qualquer dúvida é só me perguntar no privado.